Autista mulher, autista na Universidade Federal, autista escritora. Eu sou Julie Gotchal, sou fonoaudióloga infantil, atuo com distúrbios da comunicação com enfoque no autismo. Dia 2 de abril é um dia mundialmente conhecido como o Dia da Conscientização do Autismo. Pensando em levar mais conscientização e mais informação, o canal Fono Conta preparou uma série de entrevistas com autistas, mães de autistas, profissionais da área, para levar um pouquinho mais de informação para vocês. O canal Fono Conta recebe hoje a Alice Casimiro, a autora do blog A Garota Neurodiversa, para contar pra gente um pouquinho sobre autismo na vida adulta, falar um pouco sobre autismo na universidade, contar como é ser mulher autista. Além disso, vai contar pra gente um pouquinho sobre temas como amizade, família, temas delicados como depressão e diversas outras questões que envolveram a vida da Alice. Conheçam hoje a Garota Neurodiversa. Então, primeiro eu queria que você me contasse um pouquinho quem é você, o que você faz. Eu sou a Alice, com 20 anos no ano passado fui diagnosticada com autismo, né, e TAG também, e aí demorei um pouquinho para aceitar, e aí depois eu decidi criar um site, que nesse site eu escrevia matérias, e aí depois comecei a fazer entrevistas no site, do estilo reportagem, e aí eu percebi que poucas pessoas tinham acesso, né, a esse endereço de site, então eu criei uma página no Facebook para divulgar as matérias, e aí depois a página no Facebook virou também uma outra coisa, além de só divulgar as matérias. Eu comecei a escrever textos menores, contando das minhas experiências, compartilhar informações informações e eventos e coisas assim. Aí conheci outras pessoas, fiz algumas amizades pela internet, e mais recentemente eu criei a página do Instagram, para poder alcançar mais pessoas também, acompanhar outros conteúdos que não tinha nos outros lugares. Legal. Eu vi que você fez entrevista também, né, no seu blog, com profissionais da área da saúde, né, neuropediatra, psicóloga, sexóloga, né? Uhum. Como foi essa experiência de entrevistar? Foi bem legal, é como se eu estivesse brincando de jornalista. E é sobre o assunto que eu gosto, então me dá prazer fazer. E eu aprendo bastante coisa. E você também consegue contar um pouquinho do seu dia a dia, né? Contar um pouquinho como você se sente, como quando você fica sobrecarregada, como você está se sentindo, né? Uhum. Eu vi recentemente que você postou algo nesse sentido, né? Um episódio que você foi fazer, sua mãe chegou das compras, né? E você disse que era muitos estímulos. É legal que você consegue contar isso com muita clareza, né? Fica muito claro pra gente, principalmente quem trabalha. Eu trabalho mais com crianças, né? Então é super legal ouvir você falar, porque me ajuda a entender um pouquinho como eles se sentem, principalmente as crianças não verbais, né? Que quando estão numa sobrecarga, não estão se sentindo bem. E aí, quando você consegue transpor isso, contar um pouquinho isso, ajuda muito nós profissionais, né? Pais, mães, quem vai assistir a gente, conseguir entender um pouquinho como as crianças se sentem nesses momentos, né? Principalmente porque a escrita é a minha forma mais fácil de comunicação. Tanto é que eu faço faculdade de letras e sempre gostei de fazer redações e escrever. Então é bem mais fácil. Eu comecei recentemente a me aventurar com vídeos também. Mas aí eu preciso geralmente escrever um roteiro, e aí pode parar, gravar de novo. E aí eu vou treinando essa habilidade de expressar com a fala, assim, porque eu sinto que eu passei muitos anos sem me expressar falando, não porque eu não conseguia falar, mas porque, não sei, nunca pude conseguir expressar sentimentos, ideias, assim, era muito caladona, e aí agora eu tô me aventurando a falar sobre algo que eu sei bem, não que eu saiba bem
da parte técnica, da parte profissional, das diferentes áreas, mas eu sei bem da minha parte, pelo menos. Claro que você sente, né? Eu vi a sua live e eu achei que você estava ótima, se expressou super bem, conseguiu trazer muitas coisas pra gente, tá? Você é super... Eu também ouvi o seu podcast com os meninos do Introvertendo, que também achei que você se expressou super bem, conseguiu contar muito. E é a partir de lá que eu fiquei sabendo bastante coisa da sua vida, né? Você faz, né? Tá no último ano, né? De letras na UFRJ, é isso? Conta um pouquinho como foi esse processo, Alice, do vestibular. Porque o vestibular também é um momento que você precisa... Você conseguiu fazer algo adaptado? Porque o seu diagnóstico é recente. Não, nada adaptado, porque não tinha nenhum diagnóstico. O que eu tinha no momento era... Eu estava passando por uma fase péssima da minha vida, então eu não estudava mais. Se eu estudava era de qualquer jeito para as provas. Ensino médio, assim, foi uma data terrível. Não tinha nenhum amigo na escola, não tinha nenhuma vontade de estudar e não conseguia me concentrar, porque, assim, não dava prazer, nada dava prazer. E aí eu fui... eu não estudei para o Enem, simplesmente eu não estudei. Eu só tentei algumas vezes, não deu muito certo. Eu não estudei, eu fui bem na parte que eu gosto, que é português. Fui quase gabaritei a redação, porque é minha especialidade, escrever. Mas as outras coisas eu chutei mesmo. Eu até não consegui terminar as questões de matemática, ficaram metade em branco. Até no cartão resposta eu não consegui preencher tudo, mas eu consegui ficar com uma boa nota por causa do meu curso, que dava maior prioridade às partes que eu fui bem, principalmente na redação, e aí eu passei com uma boa nota. E aí passei de primeiro, consegui passar. E eu também era de escola pública, então ajudou. E foi isso. Não tive nenhuma adaptação, fui praticamente sem me preparar, mas o preparo eu tive, é claro, durante os 3 anos do ensino médio. Mas, assim, fazer cursinho ou estudar em casa, eu não fiz. Mas deu É uma certo, consegui passar. prova, né, Alice? O Enem é uma prova muito cansativa, né? Uma prova longa, com textos enormes. Então, ele exige da gente muita concentração, né? Como que é para você hoje, né? Que você tem um diagnóstico, que você consegue entender melhor o autismo e o que isso impactou na sua vida até aqui. O que foi mais difícil para você nesses períodos, assim? Principalmente em momentos que você precisa se concentrar, estar num espaço reservado, diante de tanta gente, de tantos estímulos. No vestibular? Isso. No vestibular, a parte de concentrar não foi tão ruim porque não tinha barulho. Eu ouvi histórias de gente que fez perto de canteiro de obra, e essas coisas, e para mim eu acho que não daria, mas eu dei sorte, ir para um lugar vazio, com pouca gente, não tinha barulho, aí eu só me distraía às vezes, sei, olhar ao redor no máximo e depois voltava. E tentava manejar o meu tempo para cada questão. Se eu visse que estava demorando muito, eu só chutava e ia para a próxima, porque os professores também ensinaram na escola algumas técnicas. Entendi. E Alice, conta um pouquinho como que foi esse processo na sua vida, né? Na infância, agora que você já sabe o seu diagnóstico, o que você percebe que isso teve um impacto na sua vida e se seria diferente se você já tivesse um diagnóstico, se você soubesse? Porque normalmente, né, quando as crianças são diagnosticadas cedo, elas têm um aparato, terapias, uma série de olhares, alguém na escola que vai mediar. E você passou por todas as dificuldades sozinha e está hoje super bem na faculdade, conseguindo superar um monte de coisa. Bem, começou, estava relativamente bem, né, no início, a escola pequena, poucas crianças, só levava umas broncas de vez em quando, mas eu ria na cara da bronca, assim, sempre me divertindo. Corria, gostava de repetir as falas dos filmes e as crianças gostavam. Eu era como se fosse a palhaça da turma nessa época, até uns 8 anos, assim. Depois teve uma mudança de escola e aí já não estava tão bem para conseguir socializar.
Antes, o que mais tinha era mais uma questão com as roupas mesmo. Não conseguia usar as roupas, não conseguia soltar o cabelo. Coisas assim mais sensoriais que meus pais nunca chegaram a pensar nada sobre isso, eu acho. Assim, E alimentação, alguma questão específica, não? teve com algumas coisas, não era tudo, mas, por exemplo, feijão, assim, não conseguia. Eu só, por exemplo, no almoço era minha mãe me dando na boca, enquanto eu assistia desenho e ela misturava tudo e aí eu me dava na boca. E aí foi assim até um pouco mais tarde do que deveria, mas funcionava. Eu até sentia vergonha disso, mas eu fui começando a sentir vergonha disso, mas depois, eventualmente, quando eu passei a comer sozinha, eu simplesmente não comia feijão. E aí, só na faculdade que eu voltei a comer, que eu até que gostei do feijão de lá. Mas eu gostei do feijão da faculdade, então eu como e não tem nenhum problema. Mas o que tinha mesmo muito presente era as roupas, a dificuldade com as roupas, principalmente, ou com toque, né, com barulho. E tinha também a questão da repetitividade, né? Repetição de palavras, assim, tinha muitos movimentos repetitivos, assim, alguns eram confundidos com cacuetes. Meus pais falavam que eu tinha cacuetes. E eu realmente tinha alguns, mas nem tudo era isso. Tinha os outros que não era tique. Tinha algum, Hã? tinha algum movimento repetitivo, assim, mais motor, por exemplo, com as mãos, ou de correr? Você tinha algum desses movimentos? Tinha o de andar de um lado para o outro, ou ficar andando em círculos. E tinha um que eu fazia muito, que era ficar batendo com as costas assim, várias vezes. Eu achava muito divertido. Mas eu tendia a fazer... Esse eu fazia quando eu estava sozinha, que eu tinha muita vergonha. Eu acho que meus pais nunca chegaram a ver. Né? Sei, eu gostava de entrelaçar os dedos, fazia muito isso na escola. Tinha E vários, você não teve nenhum professor, ninguém na sua escola, ninguém que conseguiu notar algum sinal, algo que pudesse te encaminhar para alguma avaliação? Não, eu lembro que nessa primeira escola, a minha mãe me contou, quando eu era criança, que ela foi chamada pela diretora porque a diretora me viu. Como é que fala? Quando você ajeita, você fica ajeitando a roupa, e aí eu ficava ajeitando a roupa íntima, porque me incomodava muito, era algo que eu não conseguia usar e eu não consigo até hoje, eu tenho que usar uma versão diferente, maior. Então, ela veio chamar a atenção da minha mãe, porque isso não era algo muito apropriado, não era muito para uma dama, não sei. E aí minha mãe falou que ficou com bastante vergonha. Eu nunca parei para pensar que quando eu fazia isso as pessoas viam, sinceramente. Então, não tinha essa noção. Mas eu continuava sem vergonha nenhuma quando eu era criança. Eu fazia tudo que tinha que fazer na frente de todo mundo, menos algumas coisas, por exemplo, as que eu falei de bater com as costas, assim. Gostava muito de fazer isso. E eu também na aula, eu lembro que eu tapava os ouvidos se as crianças falavam todas juntas, assim, quando a professora não estava dando aula e estava um momento livre, e as crianças começavam a conversar, e aí eu tapava os ouvidos, assim. E aí eu acho que nenhuma professora nunca viu fazer isso, porque ela geralmente estava olhando para baixo, algo assim. Realmente senti falta de, não sei, algum olhar mais atento, assim. E aí depois, quando fui mudando de escola, eu mudei uma vez, e aí até que consegui fazer uma amiga, mas eu já me sentia completamente esquisita. Na verdade, desde antes eu me sentia completamente esquisita, mas até que passava. E aí depois... Você não tinha amigos na escola, assim, pessoas que você era mais próxima, ou alguém que falou que nessa fase que você achou uma amiga na escola? Antes eu tinha, na verdade, duas amigas que andavam comigo, só que elas faziam bullying comigo às vezes, e eu nem percebia ou deixava. Eu tinha um melhor amigo que morava no meu prédio, estudava na escola, e funcionava bem a nossa amizade, que eu era toda mandona e ele fazia tudo que eu falava. Eu tinha um monte de mania, por exemplo, na hora de entrar na cozinha, tinha que pisar com o pé direito primeiro e tinha que dizer em voz alta, cozinha. E aí ele fazia tudo que eu mandava, fazia. Aí era uma boa amizade. Era. Na hora de falar no interfone, antes de desligar o interfone, a gente tinha que recitar todos os personagens do desenho do Scooby-Doo, por exemplo. Ai, meu Deus. Ele fazia também, fazia. Fazia.
ele entrava entre aspas, na minha loucura. E eu também tive uma melhor amiga, só que ela acabou mudando de no turno e aí a gente não se via mais quase, mas era bem legal a nossa amizade. E aí depois, como eu havia dito, eu mudei de escola e aí eu fiz uma amiga, na verdade, ela que me fez, que geralmente é assim, é a pessoa que faz amizade comigo. E eu só aceito e viro amiga da pessoa. E aí eu me sentia muito diferente dela, que ela me ligava e eu não entendia por que tinha que falar pelo telefone, eu detesto falar pelo telefone. Aí ela me ligava e ficava fazendo fofoca da outra garota e eu não queria saber de nada disso. E aí ela gostava de moda e queria ajeitar minha roupa. E eu não entendia nada disso. E eu só fiz amizade com ela praticamente. E aí depois eu mudei de escola de novo, aí fui para uma escola maior. Aí tinha era uma escola particular, e aí tinha aquelas garotas que faziam bullying com as outras. Aí eu tinha um amigo meu que era da minha escolinha, que foi para essa escola também, então ele era da minha sala, e aí tinha um outro garoto que virou meu amigo, então éramos nós três, eu e mais dois garotos. E aí nessa época eu comecei a perceber que eu me dava melhor com amizade com os garotos, porque é por causa do meu interesse grande por videogame, jogos eletrônicos. E a gente conversava sobre isso, era o recreio todo falando sobre isso, ou brincando de fuja do esquilo amarelo, que o meu amigo Felipe tinha um apelido de esquilo amarelo, e aí a gente fazia ele perseguir a gente pelo recreio, pelo pátio. E aí era eu com meu amigo, a gente jogava esse mesmo jogo, e aí a gente conversava sobre o jogo o tempo todo, e aí eu ficava fazendo perguntas para ele sobre o jogo, às vezes as mesmas perguntas, mas ele sempre respondia, e eu gostava muito de ouvir quando ele respondia. E aí a gente chegava em casa, jogava juntos até de noite, era muito legal. As férias a gente virava a madrugada jogando, e era ótimo. E aí depois eu mudei de novo de escola, dessa vez foi uma escola ainda maior, escola pública. Aí dessa vez eu não fiz nenhum amigo. Tá. Isso no Oi? ensino médio. Tá. Quando você mudou de escola pública foi no ensino médio, né? Não. Eu estudava nessa escolinha pequena, e aí, aí quando eu tinha 9 anos eu fui para outra, que aí eu fiz uma amiga, e aí com 10 anos eu fui para outra, com 10 para 11. Com 10 para 11. E aí com 11 para 12 eu fui para a escola pública. Com 11 para 12 eu fui para a escola pública. E aí, nesse ano, eu fiquei o ano todo completamente sem amigo nenhum, só sozinha. Aí chegava em casa e chorava, sabe? O que é de errado comigo? Por que eu sou assim? Aí eu levava bronca, eu sofria bullying e levava bronca. Minha mãe não suportava me ver sofrendo, sabe? E ela foi criada assim: se você chegar em casa chorando porque sofreu bullying, vai apanhar, sabe? E aí ela brigava comigo, que eu tinha que me impor para eu não sofrer tanto, sabe? Eu tinha que me impor, não podia deixar as pessoas fazerem isso comigo. E aí, eu não sei, já havia muitos mal entendidos em casa, porque eu não compreendia direito tudo, às vezes eu entendi uma expressão errada, e aí ficava brava, ou não entendi uma brincadeira, ficava brava, assim. E eu tava com muito mau humor nessa época, não tava mais tão sorridente quando eu era na época daquela primeira escola. E aí depois aí no ano seguinte eu consegui fazer uma amiga, que é minha amiga até hoje, que foi ótima. A gente ficava, eu e ela, só no recreio, era bem legal. E aí depois eu mudei de escola de novo, na verdade era a mesma escola, só que outra unidade. Aí foi pro turno da tarde, e lá eram todos bagunceiros, da escola que me botaram, era bullying, aluno que roubava o telefone do professor, umas coisas bem sérias assim. Eu cheguei até. Eu não considero uma amizade, mas tinha uma menina que às vezes ficava comigo, assim. Nós duas éramos as nerds da sala, que tirávamos nota alta, só que ela tinha umas questões de querer competir para quem tira nota maior. Aí eu não considero muito uma amizade. E aí depois eu passei pro turno da manhã. Oi? Tem alguma matéria na escola que era mais difícil, além dessas questões de amizade, por exemplo? O que para você também na escola era mais difícil, assim, de matéria? Porque você falou que você sempre foi bem no português, mas tem algumas questões de linguagem não verbal que para você também é difícil, né? Uhum. Interpretação de texto, que era algo um pouco mais complexo para você. Essa questão, às vezes, de interpretar errado, às vezes podia atingir qualquer matéria, por causa do enunciado.
Eu lembro que uma vez eu tirei uma nota baixa numa prova de história, porque eu tinha que ler o texto e tinha um termo que eu entendi literalmente, aí não consegui entender o texto, nada do texto, e aí eu não sabia responder, eu tirei uma nota baixa. Isso foi no ensino médio, acredito eu. Aí, quando eu fui para o 9º ano, eu passei para de manhã, e era uma turma bem mais calma, com alunos mais empenhados, assim. E até que eu consegui fazer uma amiga, ela que me fez, né, sempre assim, e ela que veio conversar comigo, aí era legal. Era só eu e ela e era bem legal, mas ela também tinha outras amigas. Aí, quando ela queria ficar junto com as outras amigas, eu só ficava por perto sem falar nada. E aí, para completar, né, depois passou para o ensino médio, ela saiu, mudou de colégio, e aí eu fiquei sozinha o ensino médio todo, foi péssimo, minhas notas estavam decaindo, porque eu estava, não sei, eu acho que eu estava ficando bem deprimida nessa época, me achava uma menina completamente defeituosa, sei lá, o que eu nasci assim, por quê? Por que eu me sinto tão diferente de todo mundo? Sabe, muitos pensamentos de morte, assim, o tempo todo. Já tinha começado a me automutilar, me bater, assim. Aí, ensino médio foi um mau tempo. E aí chegou a parte do vestibular, eu não consegui estudar, mas passei, fiquei feliz. E aí, um menino, no primeiro período, se tornou meu amigo, graças à iniciativa dele. E aí, a amiga dele do ensino médio todo também passou depois. E aí, ela se tornou minha amiga também. Então, nós três de amigos na faculdade. E o meu amigo, ele é amigo com todo o resto das pessoas, mas eu e ele e a nossa amiga somos um trio de amizade. E aí, chegou no primeiro período, tinha que apresentar um seminário, e aí... Na faculdade já, né? Na faculdade. Depois do ensino médio, vestibular, passei para a faculdade. Aí, no primeiro período, eu tinha que apresentar um seminário, e eu não consegui falar no seminário, porque eu fiquei muito nervosa. E aí eu tirei uma nota baixa, fui chorar, meus pais foram me buscar, aí eu implorei. Eu esqueci de falar que com 16 anos eu fui para terapia pela primeira vez, e aí no ano seguinte eu mudei para outra psicóloga. E até aí também não tinha nenhuma hipótese diagnóstica, assim. Você falou desses momentos que foram super difíceis no ensino médio, né? Que você falou desse momento de ideação suicida, de automutilação, de coisas que foram muito difíceis. E nesse momento, seus pais conseguiram te levar para terapia, para alguma consulta psiquiátrica, para algo que te ajudasse, medicamento, algo que te ajudasse? Na verdade fui eu que pedi para ir. Porque estava acontecendo aquelas coisas que acontecem com toda a família, né? Pais brigam, eu tava demais, assim, eu falei, eu quero fazer terapia, assim. Eu fui fazer, mas essa moça não era meio ruinzinha, sabe? Ela atribuía tudo que eu tinha de dificuldade, achava que era mimo, assim. Aí botava a culpa nos meus pais. E aí, e aí ela, não sei, ela não entendia. E eu não conseguia falar nas consultas, eu me sentia um pouquinho ameaçada, assim, não conseguia me sentir bem na consulta. E aí eu não conseguia falar, e aí ela me dava bronca porque eu não conseguia falar. Aí não foi bom. E aí eu tive que parar, porque eu mudei de plano, aí teve a carência, aí eu acabei perdendo a vaga. Que foi até bom que ela não era boa, né? Aí eu passei para outra, que era do meu plano, ela até que foi boa, mas não chegou a nenhum diagnóstico. E aí eu lembro, uma época que eu estava contando para ela, aí ela perguntou para mim, só que era no final da consulta, ela perguntou, você tinha alguns comportamentos repetitivos? Aí eu sei que ela estava suspeitando disso, provavelmente. Mas aí ela falou, tá, na próxima consulta a gente fala sobre isso. Aí chegou na próxima consulta, acho que ela esqueceu e não falou mais sobre isso. E aí... Eu te interrompi, mas eu estava contando um pouquinho da faculdade, que nesse primeiro seminário tinha sido difícil, né? Porque você não conseguiu apresentar, seus pais tiveram que te buscar, e estava contando que estava numa fase também mais difícil. Aí eu parei com essa segunda psicóloga logo nessa época que eu entrei para a faculdade, que aí ela parou de aceitar meu plano, tinha que ser particular, e aí a gente não conseguia pagar mais. E também nada se resolvia, né? E aí aconteceu esse problema, e aí eu não tinha mais ajuda dela, né, de nenhum profissional.
E aí, no segundo período, as coisas pioraram ainda mais. Aí logo, acho que na primeira semana do segundo período, eu já tive a minha primeira tentativa de suicídio, do segundo período, que foi a primeira tentativa. E aí depois chegou no terceiro período, aconteceu de novo. E aí, só dessa vez, no terceiro período, que eu fui contar para os meus pais o que aconteceu no segundo período, que eles não sabiam. E aí sim, a gente foi de novo procurar ajuda. Aí aqui no Rio, a gente foi na consulta com a clínica da família para ela poder encaminhar para psiquiatra. E aí a minha mãe teve uma conversa só. A minha mãe estava desconfiando de autismo nessa época. E aí ela teve uma conversa só com a médica, sem mim. E aí, pelo que minha mãe me conta depois, a médica descartou o autismo pelo fato de eu ter passado no vestibular. Pelo fato de eu ter também, naquela outra escola que eu fui no 6º ano, era também pública, tinha que fazer um mini concurso e eu passei. E ela descartou por isso. E aí mas ela fez encaminhamento para psiquiatra, e aí eu fui na psiquiatra e a psiquiatra fez encaminhamento para psicóloga. E aí eu fiquei com as duas, e aí fui tendo as consultas, e era de pouco em pouco tempo na psiquiatra, felizmente, era de 2 em 2 semanas, porque primeiro a gente passou por uma parte que era só era um acolhimento, era ela, a psiquiatra, 2 psicólogas, um assistente social, e aí era mais um acolhimento mesmo. E aí depois que eu consegui a vaga para psicóloga, eu passei a ter atendimento só com a psiquiatra. E aí eu não conseguia falar com ela, não conseguia falar com a psiquiatra, porque ficava muito nervosa. E aí eu anotava tudo num caderninho e ela lia. E aí eu relatava muito essa parte de eu me sentir estranha, do barulho, das amizades. E aí minha mãe também estava suspeitando. E aí ela chamou a supervisora dela, que é a professora de psiquiatria da UERJ, e também a supervisora lá dos residentes, né? Que isso era no hospital universitário, onde eu tinha consultas com a psiquiatra. Aí ela me fez várias perguntas, aí também conversaram com os meus pais. E aí elas chegaram a esse diagnóstico, mas não me contaram. E aí, na psicóloga, ela também percebeu, e aí ela entrou de férias. E aí, quando ela voltou de férias, eu fui lá com a minha mãe, que ela pediu para ir com a minha mãe, e ela contou o diagnóstico ao qual ela chegou, que era de autismo. E aí, ela ligou para a minha psiquiatra, e aí a minha psiquiatra me contou que ela também havia chegado a esse diagnóstico. Aí, ela me fez um laudo, isso foi no início do ano passado. Então, eu estava no 5º período da faculdade. Aí, ela fez o laudo. Em uma das entrevistas que eu vi sua, Alice, tinha alguma coisa que você contou de ter um amigo também com esse diagnóstico, não foi isso? Uhum. Também foi algo que você estava buscando também na internet, tentando pesquisar para ajudar o amigo, e foi alguma das coisas que também te contribuiu a pensar um pouquinho que poderia ser autismo. Uhum. Na verdade, eu passei muito tempo da minha vida pesquisando sobre diversos diagnósticos para ver qual eu me encaixava, porque eu tinha absoluta certeza que eu tinha alguma coisa. Para mim não havia dúvida, mas como ninguém nunca falava disso, eu ficava com esse pensamento: poxa, será que não é nada? É só da minha cabeça? Será que eu que sou uma fracassada? E aí eu me deparei com esse diagnóstico por causa do meu amigo, que a gente praticamente não se fala, mas a gente jogava junto nessa época, que ele é neto da ex-vizinha, da nossa ex-vizinha, e ele tinha o diagnóstico de síndrome de Asperger. Aí eu fui pesquisar, porque eu jamais havia ouvido falar dessa palavra. Eu só conhecia autismo, não sabia que existiam formas mais leves, não sabia mesmo, por isso eu cheguei a descartar isso em mim quando eu fui pesquisar sobre autismo. Talvez na pré-adolescência eu fui pesquisar sobre, eu descartei completamente. E mulher também é algo mais difícil, né? Mais raro aparecer em mulher. Então, isso é uma das coisas que faz com que alguns profissionais descartem, e você também talvez tenha pensado, né? E normalmente, né, o que a gente lê bastante é que em mulheres costumam aparecer sinais mais graves, né? Não é tão comum sinais leves. Só que novos estudos já falam o contrário disso, né? Tem muitas mulheres que são diagnosticadas na fase adulta, justamente porque podem ter sinais mais sutis, né?
Aí eu descartei, porque estava escrito lá, a pessoa não interage, a pessoa não fala, e eu falava, eu interagia ao meu próprio modo, mas fazia, e eu descartei completamente, tá, esse não é isso. E aí eu descobri essa síndrome, que era um diagnóstico separado, e eu fui me reconhecendo em tudo, e aí comecei a ler várias coisas, eu desenvolvi um hiperfoco nisso, li artigos, via vídeos, era todo dia mesmo, eu tinha que ler alguma coisa sobre isso, eu ficava várias horas pesquisando sobre isso, e aí eu tinha uma certa contradição dentro de mim, é isso ou não é isso? Porque ninguém disse nada até agora, eu já sou adolescente, isso foi com 14 anos, né, que eu comecei a desconfiar. Ninguém falou nada até agora, às vezes eu acho que, às vezes acho que não é, porque tem alguns lugares que fazem parecer como se fosse algo extremamente caricato. E tem outros lugares que fazem parecer aí eu tenho outros lugares que fazem parecer que é uma pessoa que é uma pessoa diferente, assim. E aí eu ficava nessa, tipo, eu sou ou não sou. E aí eu decidi não contar para ninguém por medo de acharem que eu tava inventando coisa, que eu tava maluca, alguém ria da minha cara. Eu fiquei com muito medo mesmo, então eu não contei para ninguém. E eu guardei isso, acho que por uns 7 anos até eu ser diagnosticada oficialmente. E eu nem contei para nenhum dos profissionais, eles que chegaram a essa conclusão sozinhos. E aí melhorou muito. Eu recebi o laudo, eu demorei um pouquinho para aceitar, assim, não demorei muito, assim, algumas semanas eu fiquei em negação, não gostei muito, falei, poxa, eu tenho que contar então para as pessoas da minha família, e eles vão reagir como? Vão negar? Porque até hoje descobre-se isso aos 20 anos de idade, e eu já tinha visto casos de vários autistas contando quando contaram para os outros, aí os outros debocharam, ou falaram que não pode ser, você está inventando coisa. E aí acabou que foi naturalmente, foi através da minha página mesmo, que minha mãe ajudou a divulgar, e aí as pessoas leram que a minha primeira postagem de todas foi um relato enorme. Não foi a primeira postagem de todas, mas a minha primeira coisa séria foi um relato enorme, desde a minha vida inicial até os dias atuais de quando eu escrevi, que foi ano passado. Acho que em abril do ano passado. Aí foi assim que as pessoas descobriram. Aí várias pessoas falaram, nossa, eu já desconfiava, mas eu nunca falaria isso. Outras pessoas falaram, que bonito, que bela história. Então, todo mundo passou a saber a partir daí, até os amigos que eu tinha nas redes sociais, porque minha mãe divulgou. E o que melhorou para você depois do diagnóstico? Então, depois dessa fase de negação, que eu passei a gostar, achar algo importante para mim, aí que eu criei a página para eu poder me expressar sobre isso, poder ajudar as pessoas, que não tá bom ainda o conhecimento sobre isso. E é o que mudou para mim, eu entendi finalmente o que acontecia, porque foram muitos e muitos anos com uma agonia eterna, que parecia eterna, ia me achando defeituosa, achando que tinha rodeado comigo, achando que eu era um fracasso, sabe? Tinha nascido com algum defeito, nunca iria conseguir nada, porque eu nunca ia conseguir agir como eu via as outras pessoas agindo. E aí descobri que é porque realmente eu nasci diferente, e isso foi ótimo para mim. E hoje em dia, claro, todo mundo que eu conheço às vezes tem os seus momentos ruins, e às vezes pensa, eu queria não ser autista, assim, eu conheço vários autistas que se orgulham muito, mas não estão livres de ter uns momentos assim. Mas na maioria das vezes mesmo me orgulho muito, não trocaria por nada, porque, sinceramente, eu não teria vivido nada do que eu vivi, inclusive as coisas boas até hoje, se não fosse por isso. Eu não teria a minha página, não teria conhecido metade das pessoas que eu conheço. E é isso, eu consigo me conectar mais com as pessoas sabendo disso. E aí eu respeito mais as minhas limitações, não tento me forçar a fazer as coisas. Por exemplo, eu não me sinto mal quando eu não consigo falar numa situação, principalmente se a pessoa entende e respeita isso, e aí tenta adaptar para mim. Eu sempre me sinto bem feliz quando fazem isso. E aí já falei em público, em eventos, coisa que eu não consegui fazer no primeiro período da faculdade. Eu já falei, já dei palestra, já me apresentei em eventos, comecei a fazer vídeos, e hoje eu falo abertamente sobre isso e até posso até me considerar uma ativista dessa causa. Você deve se considerar uma ativista, super ativista. Eu aprendi muito lendo suas postagens. Eu acho que, como eu comentei no início, né?
eu acho que para os profissionais não tem nada melhor do que a gente ouvir vocês falando, né? Porque a gente consegue entender tanto as crianças, quanto a gente consegue entender também o público que a gente está conhecendo, que a gente está atendendo. Eu aprendo muito, né, com vocês, ativistas, as nomenclaturas, a forma como a gente deve se nomear, a forma como a gente deve se reportar, porque são coisas que a gente entende que vão sendo perpetuadas, e como não é uma vivência nossa, é muito diferente a gente entender. Então é super importante ouvir, tanto que esse mês no meu canal eu quero entrevistar tanto autistas quanto mães de autistas, pessoas que são protagonistas dessa vivência, né? Porque eu passo a minha vida inteira ouvindo os profissionais, mas quando a gente precisa ouvir quem está vivendo isso de verdade, quem sente isso, e eu acho que nada melhor para os pais de crianças pequenas que acabaram de ser diagnosticadas, ou para adultos que estão sendo diagnosticados agora, ouvir outra pessoa que vive isso, que sente isso, que entende isso que você está vivendo, que entende essa trajetória, né? Então, eu estou bem feliz que você aceitou meu convite, muito feliz de ter conversado com você, porque eu acho que agrega muito a minha vida, meu cotidiano, entender melhor como vocês se sentem. Eu acho que é a melhor forma da gente conseguir entender e se conscientizar, né? Conhecendo de fato a vida, a prática. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom quando alguém me convida ou convida algum artista para falar. Eu sempre fico um pouco vejo com maus olhos assim quando tem algum evento sobre o tema e não chamo nenhum autista, sendo que tem tantas opções pelo Brasil inteiro. E outra coisa também que o meu trabalho nas redes sociais me proporcionou foi receber muitas mensagens de pais falando que conseguiu entender melhor os filhos, que mudaram certa atitude, agora as coisas melhoraram. Já recebi também de autistas falando que antes não aceitavam um diagnóstico, agora aceitam, têm orgulho de quem são. E isso é a melhor parte do que eu faço. Isso, eu acho que uma das coisas que vocês falam muito nas redes sociais, que eu aprendi bastante lendo, é essa questão da neurodiversidade, né? Que eu acho que é isso, a gente conseguir entender que, como você falou, né? Você teve seus momentos difíceis, você tem outros momentos mega felizes e mega importantes que você conseguiu através do seu diagnóstico, ou através da sua vivência, do seu eu, de quem você é. E a gente conseguir entender que realmente não só cada autista é de um jeito, mas cada pessoa tem questões completamente diferentes, vivências completamente diferentes, e que é muito importante que a gente se acolha de modo geral, né? Eu acho que eu acho que é um dos principais pontos da conscientização, é você conseguir entender o outro para aí você respeitar, você conseguir viver com essas diferenças, né? É algo muito claro na minha mente, é que enquanto eu crescia, eu tive muitos momentos difíceis e eu tenho certeza, isso está muito claro para mim, que não tem nada a ver com o fato de eu ter um cérebro que é autista, mas sim pelo fato de... porque eu sinto mesmo que a educação e a saúde falharam comigo. Então, eu não tive nenhum suporte, não tive nenhuma ajuda, e se eu tivesse tido, poderia ser tudo completamente diferente. Eu acho que eu jamais teria tentado coisas tão sérias quanto tentar um suicídio, ou ter pensamentos suicidas todos os dias, assim, me odiar, assim, sentir que eu era digna de morte. É algo sério. E eu acho que não tem nada a ver com o fato de eu ser autista, sabe? Eu podia ter crescido maravilhosamente. Eu tive vários momentos felizes enquanto eu crescia, mas enquanto mais eu crescia, mais difícil ficava. Eu acho que podia não ter sido assim se eu tivesse tido o apoio necessário. E com o apoio, é claro, também outras coisas que são importantes, também como aceitação, respeito, inclusão. Porque eu vejo muitos autistas que são diagnosticados na infância, mas às vezes não há uma aceitação do diagnóstico, as pessoas estão se negando ou acham que é uma coisa ruim. E o autista, mesmo criança, ele está ouvindo isso, que ele tem uma coisa monstruosa e não é algo que possa ser tirado dele. Então, acho que é importante não lidar com isso como se fosse uma coisa ruim. Justamente para manter, pelo menos, uma autoestima na pessoa enquanto ela cresce, para ela mesma se aceitar. Porque a gente gosta de mudar o dia da conscientização do autismo para o dia da aceitação do autismo. Porque conscientizar é só falar, existem pessoas autistas. E aceitar, existem pessoas autistas e eu aceito elas quem elas são, e eu vou respeitá-las, e elas merecem
orgulharem de quem são. E não cabe a mim julgar quando elas têm essa aceitação. Isso com pessoas com qualquer deficiência ou qualquer tipo de existência. Sim, acho que você tá... Não, eu acho super legal você comentar sobre isso, porque um dos vídeos que eu fiz no canal foi falando um pouquinho dos sinais precoces do autismo, né? E a ideia é justamente que a gente consiga entender isso, que não é que a gente está querendo, né, não é a cura, não é nada disso, mas que quanto mais cedo você consegue diagnosticar o autismo, mais cedo essa pessoa pode ter uma vida independente, com mais suporte emocional, com mais suporte de terapia. Porque, por exemplo, coisa que você foi contando, se você tivesse um acompanhamento com uma fono, pensando na parte da linguagem, você conseguiria trabalhar essa questão da expressão, essa questão da linguagem não verbal, essa questão de como você conseguir nomear os seus sentimentos, porque também é a comunicação. A gente conseguir dizer o que a gente sente, a gente conseguir nomear o que a gente sente, a gente conseguir entender o outro, compreender e conseguir partir daí conversar, expressar o que a gente sente. Porque uma das coisas que angustia muito e que a gente percebe que é muito difícil nas pessoas autistas é justamente isso, de não conseguir se expressar, não conseguir nomear. Você ainda pela escrita consegue fazer muito bem isso, mas tem muita gente que tem essa dificuldade, inclusive na escrita, né? Então, quanto cedo e quanto mais informação a gente tiver, principalmente com os pais, o meu mestrado é nisso, é em capacitação de pais, né? Em orientação de pais, à distância, pensando nas tecnologias, mas para pensar justamente nisso, quanto mais eu leio sobre isso, eu vejo que quanto mais cedo a gente conseguir atingir o número de pessoas para ter essa informação, para conhecer, mais cedo a gente tem esse diagnóstico e a gente consegue dar esse suporte que você comentou que faltou a sua vida inteira, né? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Que pena. Mas pode falar. Eu não sei se eu lembro. Eu lembrei enquanto você falava. Eu acho que eu ia falar que mesmo que eu tivesse toda a capacidade articulatória e todo um vocabulário, às vezes a minha comunicação era pelo choro. Às vezes respondendo meus pais, às vezes chorando, ficando emburrada. E aí, às vezes, muitos interpretam isso como falta de educação, birra, mas não é isso, é porque eu tinha algum sentimento e eu não conseguia dizer o que era. E assim, não conseguia fazer nada sobre isso. E isso é algo que interfere na qualidade de vida da pessoa. Vejo que ela tenha... então, eu acho que... Eu sempre gosto de recomendar, quando o autista não fala, né? Ao invés de dizer, eu vou sempre falar por ele, é tentar investir, por mais difícil que seja, que principalmente no início, para aprender a usar as ferramentas, mas na comunicação alternativa, porque eu conheço autistas, a maioria internacional, infelizmente, porque aqui eu ainda vejo isso um pouco mais lento, mas vejo eles escrevendo, eles tendo os próprios blogs e eles não falam, eles falam de outras formas, ou usando tecnologia, ou apontando para uma cartela e dando suas próprias palestras e escrevendo seus próprios blogs. E eu acho muito importante para as pessoas pararem de tentar intuir o que eles sentem, o que eles passam e ouvir deles mesmo o que eles querem, como eles querem ser chamados, se eles querem ou não a cura, porque não é o pai, o profissional, o cientista maluco que tem que querer curar. O autista é que ele sabe. E eu sinto que se eu fosse curada, eu simplesmente desapareceria. Porque é um cérebro inteiro que é assim. É um cérebro... É uma questão de identidade. Por isso que muitos preferem autista ao invés de pessoa com autismo. E não tem como curar o autismo porque é o cérebro inteiro da pessoa que foi formado assim. E até as coisas felizes são do autismo. Então as pessoas só veem o lado ruim. Às vezes os profissionais também contribuem para isso, principalmente os mais antigos, escreviam os livros e é sempre um momento de tensão, uma coisa para os pais sentirem medo. E não tenha medo. Se o seu filho é autista, significa que ele é uma pessoa diferente, só isso. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos muito felizes também. Sim. A gente, infelizmente, ainda, Alice, tem problemas muito graves em relação à educação no Brasil, né? E a gente tem muitos profissionais que têm muito preconceito sobre a comunicação alternativa, sobre outros métodos de comunicação, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a Libras é muito usado,
para pessoas com autismo, pessoas autistas, mas aqui no Brasil ainda é muito pouco usado e se fala muito pouco disso, né? Vem aumentando bastante, mas eu vejo muitas colegas de profissão, muitas fonos, sendo completamente contra a comunicação alternativa, né? E eu trabalho em comunicação alternativa, eu sou super a favor. Acho que eu vejo com as minhas crianças que eu atendo o quanto ajuda elas, o quanto isso, igual você falou, às vezes a gente, principalmente quem é não verbal, os pais ou as pessoas que estão ao redor falam por ele o tempo todo, diz quando está com fome, quando não está com fome, e quando a criança começa a se apropriar de algum método de comunicação, ela consegue escolher o que ela quer. Ela escolhe se ela quer comer, se ela quer ir no banheiro, se ela não quer ir no banheiro. Então, é o nível de autonomia. Eu sempre falo muito isso. A gente faz terapia para que as crianças tenham autonomia, para que elas consigam cada vez mais não precisar da terapia e consigam viver independentes, usufruindo do mundo da melhor forma possível. Tem um autista que eu acho que ele é dos Estados Unidos, o nome dele eu acho que é Aido, que se pronuncia IDO, Aido Queda, e ele escreveu alguns livros que não foram traduzidos para cá, infelizmente, mas ele deu uma entrevista uma vez para televisão, e aí faziam perguntas e ele escrevia, né, no aplicativo dele. E aí ele falou, não conseguir falar é como se você não tivesse voz. Ou seja, é como se você não existisse, as pessoas agindo como se você não estivesse presente no ambiente, como se você não fosse nenhuma pessoa, como se fosse um vazio dentro da sua cabeça. E não é verdade. A pessoa tem muita coisa para falar e observa muitas coisas de pontos de vista muito diferentes. E que pena para a sociedade que não está podendo ouvir. Exato. Exatamente. E eu falo bastante isso para os pais, porque comunicação não é só fala, né? O olhar é comunicação, o contato é comunicação, estar presente é comunicação. Então, a gente tem que realmente valorizar outros meios de comunicação, não só a fala, porque comunicar é um direito universal de todo mundo, então a gente precisa dar visibilidade a tudo isso. Pois Pode falar. Às vezes as pessoas acham que falar é só com a boca, mas às vezes é com as mãos também, por exemplo, os surdos, né? E aí tem gente que temem insistir que é só com a fala. Então, como eles não falam com a boca e sim com as mãos, as pessoas acham que eles só estão gestuando. É só meros gestos, como se fosse a linguagem não verbal, como se fosse só a linguagem de sinais, quando na verdade é uma língua de sinais, né? Uma língua que nem a língua portuguesa, que tem a sua própria gramática, a sua própria estrutura. E é uma língua natural, assim como o português. E por isso, então, eles também são afetados por isso, e até os autistas. Que as pessoas acham que para falar tem que ser só pela boca. Tá, mas se a pessoa não tá conseguindo falar pela boca, ela tá tendo tanta dificuldade, por que não dá ela uma outra forma de falar? Ela pode aprender a escrever, a digitar, mesmo que seja um pouco mais difícil, ela pode aprender a digitar, mesmo que vá demorar um pouco. Ela pode aprender a apontar os caracteres, ela pode aprender a escolher imagens, né, e formar as frases. Tem que ser mais aberto às possibilidades do existir. Porque as pessoas pensam que ser uma pessoa é ser assim. E aí, se você é de outra forma, as pessoas vão te excluir, vão te achar doido, ou vão te achar como eu me achava, defeituoso. Não tem nada disso. É isso mesmo. Alice, para a gente finalizar a nossa conversa, nosso bate-papo, que está muito bom, eu ficaria aqui até muito tarde. Mas eu imagino que não dá. Mas me conta uma frase que eu estou pedindo para todo mundo dizer para mim nas entrevistas, só em uma frase, algo bem sucinto, bem rápido, o que o autismo trouxe para você. O autismo me trouxe a Alice. Muito bom. Alice, eu amei te conhecer, de verdade. Foi super gostoso a conversa, foi muito legal. Eu espero que a gente consiga passar o que a gente gostaria de passar para as pessoas que vão ouvir a gente. Gostaria de te agradecer muito o convite, muito que você aceitou vir falar com a gente, conversar um pouquinho. Foi super legal. Eu admiro muito essa trajetória, admiro muito você conseguir se expressar tão bem da forma como você está se expressando e também conseguir trazer para tanta gente essa diversidade, esse entendimento todo. Acho que para todo mundo é muito importante conhecer pessoas como você que entendem tão claramente tudo isso. Então, agradeço muito. Obrigada. No final, me torno cada vez melhor ouvindo esse tipo de depoimento e conversando com você.
Então, vejo que eu tô no caminho certo, estudando o que eu gosto e convivendo com pessoas tão queridas e tão bem esclarecidas. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de eu falar sobre um assunto que eu gosto. Que bom.